Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma TPC. Vou começar aqui com a nossa projeção. Todos estão vendo? Está projetando, Ide? Está sim, Lilian. Ah, bacana. Então tá, gente, vamos começar. Sejam bem-vindos à TPC da Diretoria de Ensino da região de Suzano. Já agradecemos a nossa dirigente, Mara Silvia Biotto, e também a nossa equipe, Raul Ferraz, que é o nosso novo diretor do Núcleo Pedagógico, e toda a equipe hoje, né, contando comigo, Lilian Knobloch, a Ide e a Márcia. Eu acho que é uma oportunidade da gente se apresentar. Ide, pode se apresentar, por gentileza? Oi. Olá, pessoal. Como vocês estão? Estou contente de participar com vocês nessa TPC. Eu sou a ID do Ensino Médio em Língua Portuguesa. Passo a palavra. A Márcia entrou? A Márcia entrou. Márcia, ela está aí, sim. Oi, Márcia. Olá, professores, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, Márcia Buto, responsável por Língua Estrangeira Moderna. Sejam aí todos muito bem-vindos a mais esta ATPC de hoje. E eu, Lilian Knobloch, professora de Língua Portuguesa dos anos finais. Bom, a nossa TPC hoje, ela é mais uma vez uma TPC por área, então nós estamos aqui com os nossos professores de língua portuguesa, de língua inglesa, de educação física e de arte, e nós vamos trazer um tema hoje que já foi abordado, que já foi trabalhado em outros momentos, né, mas precisamos reforçar e pensar um pouco, né, também sobre a questão das nossas avaliações. Então, o nosso tema são as articulações entre a matriz do SAEB, a AP e o caderno Aprender Sempre, contribuições do trabalho com o texto argumentativo. E essa TPC a gente tem uma participação muito especial que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Bom, vamos iniciar com a nossa reflexão. A avaliação na escola deve se dirigir a todo o processo de ensino e de aprendizagem, e, portanto, não apenas aos resultados que os alunos obtiveram, mas a qualquer uma das 3 variáveis fundamentais as quais intervêm no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, as atividades que os professores promovem, as experiências que os alunos realizam e os conteúdos de aprendizagem. Anthony Zabala e Laia Arnaud. Bom, pessoal, falar de avaliação, né, não é algo novo. Nós temos em todos os momentos, né, refletido a respeito das nossas avaliações, mas nós precisamos entender como novo este contexto em que nós estamos vivendo hoje, né? Ao longo dessa TPC, nós vamos falar diversas vezes sobre algumas questões que são muito particulares dessa nova experiência que nós estamos tendo com esses alunos que estão vindo de 1 ano e meio praticamente, né, de um contexto de aprendizagem completamente diverso do que ele já viveu durante toda a sua vida escolar, e pensar na avaliação neste momento é fundamental. Então, o nosso foco hoje nessa TPC é fazer essa reflexão sobre como essa avaliação pode contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso trabalho, para os nossos objetivos ao longo do final desse ano letivo e de tudo que a gente vai enfrentar daqui para frente, porque nós temos muitos desafios, né, desafios que são reais, que estão diante de nós, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua escola, com uma realidade diversa, com umas salas heterogêneas, com níveis de aprendizados diferentes, e as avaliações, elas podem ser fundamentais para a gente conseguir trilhar nosso caminho daqui para frente. Por essa razão, nós estamos trazendo essa temática tão importante no dia de hoje. Os objetivos desse encontro, então, será refletir sobre o porquê de olhar para as avaliações, retomar o conceito de SAEB, trabalhar com as indicações de caminhos pedagógicos com base nas APs, retomar as habilidades da AP visando a reflexão sobre a importância do diagnóstico, conhecer as marcas de argumentação presentes no Aprender Sempre e apresentar a voz do professor sobre o trabalho com o texto argumentativo.
Então, a gente queria hoje, né? Nós vamos hoje inverter um pouquinho aí a posição desses objetivos e trazer inicialmente, como uma fala inicial, como trabalho prévio, como o momento da gente ouvir, né, o que está acontecendo ali dentro da escola, apresentando esse professor, que é muito querido, que é muito bem quisto entre nossa equipe, que é o professor Rafael Lopes, que está aqui hoje com a gente. Né, Rafael, dá um oi para o pessoal. Olá, boa tarde, bom dia. É isso aí, Rafael. E para conversar com ele, a gente vai convidar a Márcia, né, a Márcia Buto, para trazer aí, fazer esse diálogo com o nosso professor de hoje. Márcia, fica à vontade. Então vamos lá, é um prazer gigantesco, Rafael, estar aqui com você, especialmente. Eu sou fã do seu trabalho, parabéns por todas essas ações protagonistas que você vem desenvolvendo junto aos seus alunos, tanto da rede estadual como do ETEC, não é isso, Rafael? E eu gostaria de fazer algumas provocações iniciais. Eu acho que a sua participação nessa TPC, falando de um tema tão delicado, né? Que se trata de avaliação, eu acho que tinha que ser mais que um professor especial, viu, Rafael? Então vai lá, Rafael, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Rafael, você frequentemente, fala a verdade, tá bom, Rafael? Você frequentemente utiliza os resultados da AP para planejar as suas aulas? A gente gostaria que você comentasse aí de que modo que você faz toda essa dinâmica dessa utilização do resultado das APs aí junto aos seus estudantes. Então, passo a palavra neste momento para você. E, de novo, Rafael, uma enorme satisfação estar aqui dividindo esse palco virtual com você, viu, Rafael? Passo a palavra. Então, é assim, lá no Batista, né, as coordenadoras incentivam muito a gente utilizar os dados das avaliações, né, que a gente tem aí, as APs, e frequentemente nós, professores de português lá, nos unimos e sentamos e vemos aí quais são as ações que nós temos que fazer para melhorar, né, algumas habilidades. No caso, nono ano, no segundo bimestre, que eu tenho os nonos lá, eles estavam com muita dificuldade em argumentação, né, achar a tese, a crítica, o argumento. E aí a gente falou, e agora, como que faz? Porque está todo mundo no remoto. Então, a professora da sala de leitura, a professora Angela Terto, teve uma ideia de montar um Padlet. E eu adorei a ideia, só que eu falei assim, se montar só o Padlet, não vai ter graça. Então, vou montar um tipo de um game, que foi o teor da semana, da última TPC, que a Lilian falou, que montou um game com os alunos e etc. Então, de forma de games, eu falei assim, vou montar uma sequência didática com os alunos. E montei uma sequencinha lá que deu legal, com o apoio da coordenação, da professora da sala de leitura, que deu maior apoio para a gente, que ajudou muito nesse caso, porque eu, para informática, sou péssimo, e ela me ajudou bastante. Então, lá a gente meio que, né, eu não vou falar cobrado, mas já virou uma rotina a gente, de português e matemática, frequentar lá a sede e ficar vendo os resultados dos alunos. Porque o nono ano, eu tenho 4, mas eu tenho 4 nonos totalmente diferentes. Então, a abordagem também nas salas foi diferente. Muito bem, Rafael. Você trazendo essa questão, né, trabalhada da questão da gamificação, com certeza, em tratando aí de um tema que os alunos, né, imagina, você trabalhando a avaliação dentro de um tema, trazendo a gamificação, trabalhando isso com Padlet e junto com a professora da sala de leitura. Olha que trabalho muito bacana, um trabalho colaborativo, um trabalho em equipe. Isso mostra aí, né, essa articulação que o professor de língua portuguesa, assim como todos os outros professores, precisam ter, né, Rafael? Então vamos lá, Rafael, diretamente na segunda pergunta, tá? O Rafael tá super. Olha, gente, o Rafael tá super sério, ele não é assim, ó. Vai lá, Rafael, fala que você não é assim, Rafael. Não, eu sou bagunceiro. Eu sei disso. Mas então vamos lá. Rafael, pensando nessas habilidades, né, que você comentou, né, que é trabalhado na unidade escolar de vocês, e pensando nas habilidades da AP,
que precisam ser retomadas, né, pelos estudantes. Os materiais pedagógicos disponibilizados pela SEDUC, tais como Aprender Sempre, o currículo em ação, os impressos e os digitais, atendem, na sua opinião, às suas expectativas quanto ao que é imprescindível à formação deles, na verdade? Conta um pouquinho sobre toda essa dinâmica, né? Você já nos colocou a par de como é feito esse trabalho dentro da unidade escolar, e aí, pensando nesses materiais, conta um pouquinho do que você traz como professor de língua portuguesa. Passo a palavra, Rafael. Então, vamos lá. O currículo em ação eu usei pouco na pandemia, porque tinha que trabalhar muitos projetos em grupos e a gente estava em pandemia, então não usei muito. Eu utilizei muito as imagens e os textos e fiz adaptações. O Aprender Sempre estava casando com as habilidades que eu precisava trabalhar, então eu só acrescentei questões e tirei algumas, dependendo das turmas, eu tive que fazer adaptações, né? Dependendo aí da turma, porque eu tinha uma turma que estava muito para frente, então eu puxei um pouquinho mais. E as APs eu sempre deixo guardado no computador, na hora de montar simulados, tudo, eu já monto com as questões anteriores. Não muda muito, só muda os textos, né? Mas o teor das questões ficam parecidos. Então, vamos falar assim, eu reutilizo as APs anteriores para preparar as aulas. Ainda mais que lá já é mais fácil, né? Já tem as habilidades, então já vou, vejo a habilidade que eles precisam ter e monto normalmente um simuladinho para eles e vejo depois que eu trabalhei toda a sequência didática de recuperação. Porque na pandemia, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei, coloquei imagens para eles, para os alunos, coloquei textos imagéticos e comecei a fazer algumas indagações para eles. E automaticamente eles foram opinando, só que eles não estavam percebendo que eles estavam opinando. E a professora de história estava trabalhando Segunda Guerra Mundial, e eu e ela, a gente trabalha casadinho. E ela também começou a questionar os alunos. Eu falei, ó, vamos perguntar aí para eles as causas, as consequências, vamos trabalhar bastante, porque na hora que a gente produzir o texto de opinião, eles já vão estar meio que treinados, assim, né? Sem nomenclatura, de tese, essas coisas, eu quero que eles aprendam mesmo na prática. Aí a gente trabalhou muito esse texto de opinião, né? Só que em forma de imagens, eu levei charges para eles também, para eles argumentarem, eles falaram bastante. Depois, né, dessa primeirinha semana que a gente trabalhou, eu falei para eles, então agora essa opinião de vocês tem que vir com embasamento. Então eu vou deixar essa aula para vocês pesquisarem fatos, notícias, estudiosos, pesquisas, para fundamentar essa opiniãozinha de vocês. Como a gente estava dando aula ao vivo para os alunos, estava mais fácil esse contato, né, pelo centro de mídias. E eles pesquisaram, e aí eu tenho uma luzinha lá, aquela digital, sabe, que escreve aí no computador. Aí a gente começou a criar argumentos, né? Aí eles, nossa, isso que argumento é a explicação da nossa opinião. Eu falei, isso é a explicação da opinião de vocês. Mas eu preciso que vocês coloquem isso no texto. E aí a gente foi colocando lá os argumentos, etc e tal. Depois, eu peguei alguns textos, né, da idade deles e a gente foi analisando esses artigos de opinião da idade deles, porque não adianta eu trazer um texto super renomado se não é de interesse deles. Então, eu trouxe algo que eles gostavam. Então, eu levei um texto sobre games, que eles adoram games, né? E eu também aprendi muito com eles de games. E sobre opiniões, tal. Aí, o texto que eu levei falava assim que os adolescentes estão ficando o dia todo na frente do computador de videogame, isso faz mal para a saúde. Aí começou um debate bacana. A gente trabalhou bastante, aí mostrei o que é tese, aquele nome horroroso que eles têm medo. Aí eu falei, ó, tese é uma coisa simples, ele fica lá no primeiro parágrafo. Eles, nossa, isso que é tese? Eu falei, isso que é tese. A argumentação e a conclusão, eu falei, ó, vamos treinar já para o Enem, né? Vamos tentar dar uma soluçãozinha aí para esse problema que a gente está trabalhando, que a gente já começa a treinar um pouquinho para o Enem. Aí eles, vamos. Aí ficaram super animados porque eles estavam se sentindo já no ensino médio. Aí eu falei para eles, agora a gente vai produzir um texto. Foi na hora que todo mundo já quis começar a fechar a câmera, né? Porque às vezes a gente ia para o Meet porque eu sempre de Meet travava. E nesses dias que tinha debate, eu pedia para eles irem para o Meet. Aí foi fechando a câmera e falei, calma que a gente tem um prêmio. Os alunos que participarem, não tem melhor e não tem pior. Quem participar da atividade, né? Colocar no Padlet depois. Quando a gente voltar para o presencial, a gente vai dar um chocolate e um certificado para vocês que vocês participaram. Aí mudou, começou um monte de texto aparecendo no Google Classroom. E o que eu achei bacana é que eles guardaram isso.
E eles sempre, e até hoje no presencial eles estão falando, minha opinião não é tão importante se não tiver fundamento. Eu tenho que trazer um embasamento, porque eu falei para eles, na minha primeira aula na faculdade, uma professora chamada Sônia Maria Alvarez falou, a opinião de vocês nunca vai ser importante se não tiver fundamento. E eu falei isso para eles, eles guardaram. Achei isso super bonitinho. Eu falei, na aula online eles desligam a câmera, estão dormindo. Não, eles estavam prestando atenção. E aí eu fiz essa atividade com eles. Aí eu falei para eles, divulga o Padlet para a família, para os amigos, né? Quem tiver mais curtida, eu vou dar um saco de bombom. Então foi aquela coisa de curtir ler o texto do outro. E o que eu achei bacana é que eu não pedi para eles os comentários para eles, um ficou comentando o texto do outro. Eu concordo com você, eu discordo de você por conta disso, disso, disso. Foi assim, foi um bimestre, na verdade, porque eu comecei a trabalhar com eles pela imagem, depois eu trabalhei um pouquinho mais com charge, aí já acrescentei mais um pouquinho para eles, né, porque a charge, ela traz essa crítica, esse debate. Depois, eu trouxe alguns textos, e esses textos eu peguei do próprio Aprender Sempre, só que eu peguei do ano passado. Aí fiz adaptações, né, essas ideias essa sequência didática, na verdade, eu peguei do Aprender Sempre do ano passado, naquelas sugestões, que o nosso vem com umas sugestões no lado, né? Que no deles não vem. E a sequência didática de textos imagéticos, eu peguei do Currículo em Ação, porque lá dava essas sugestões. Só que lá era um grupo, tudo, não tinha como a gente fazer isso, infelizmente. Então eu utilizo bastante, só que foi o que eu falei para as meninas no comecinho, né, que a gente estava conversando. Eu sempre faço adaptações, porque cada turma é uma turma. Então, a aula que eu dei no nono B foi totalmente diferente do que eu dei no nono A, no nono C, no nono D, porque são pessoas, então pessoas argumentam diferente. E o que eu falei para eles, nós temos um fato. O mesmo fato pode dar o quê? Diversas opiniões. Aí depende da sua persuasão para a gente fazer a interação texto-leitor, né? Vai depender se você foi um bom. Se você vendeu o seu peixe muito bem, eu vou comprar o seu peixe. Se você não vendeu o seu peixe bem, eu não compro o seu peixe. O argumento é isso. E aí eles pegaram. Por quê? Eu estava percebendo que com os termos técnicos, eles estavam com muita dificuldade. Muita dificuldade. E após a produção de texto, né, retomando só para finalizar, eu peguei algumas questõezinhas da AP, montei um PPT bem simplesinho para eles e fui fazendo junto com eles. É aquele famoso treino. Eu falei, tese, então vamos lá. Onde que eu tenho a tese? Primeiro parágrafo, vamos lá. Argumento, tá no segundo e terceiro parágrafo. Vamos lá. Conclusão, vamos lá. E fui fazendo junto com eles, porque eu percebi que até hoje eles têm muita dificuldade com a nomenclatura. Aí eu conversando com os professores de matemática, eles falaram, eles sabem calcular. O problema é a nomenclatura. Eu falei, em português é a mesma coisa. Então a gente tem que ficar trabalhando em cima. Só que não adianta chegar, passar a nomenclatura para eles, se eles não sabem o que é aquilo. Então, eu fui seguir a TPC sua do ano passado, Márcia. É a taxonomia de Bloom. Eu vou junto com eles, vou caminhando e aquela coisa. Eu vou soltando a cordinha, até na hora que eles fizeram o texto. Aí eu soltei a corda, né? E depois eu falei, não ficou um texto por um texto só, porque o que eu ficava irritado quando eu era aluno, eu escrevia o texto para o professor de português ler. Eu falava, não, agora todo mundo vai ler seu texto. Seu pai vai ler, sua mãe vai ler. Não é só o professor de português. E aí eles ficaram preocupados, né? Então eles falaram assim, não, vamos escrever bem, porque vai ter alguém, além do professor de português, lendo, e o professor de português só vai fazer o quê? Vai corrigir erro, aquelas coisas, né? Eu sempre fiquei muito bravo com isso. Então, toda vez que eu posto com os alunos, eu faço mural para eles. Agora, com essas ATPCs de português e inglês aí, que tem um monte de plataforma para a gente publicar, eu vou publicar porque eu acho bacana. E o que eu gostei da ATPC anterior foi essa parte do game. A gente já fazia esses games, só que a gente não tinha o nome. Então, é a mesma coisa o artigo de opinião. Eles sabem fazer, só que quando vem na P com os nomes técnicos, eles sentem dificuldade. E fora que tem um pouco de preguiça de ler também, né? Alguns alunos. Nossa, estou aqui, Lília e Dê, encantada. Nem fala, Márcia. Ai, que graça. Eu acho que assim, eu fiz umas. Antes de entrarmos aí, Rafael, eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo, mas, meninas, eu vou aproveitar. Eu fiz um apanhado disso tudo que o Rafael trouxe, desse trabalho muito bonito que ele realiza dentro da unidade escolar onde ele trabalha, e eu gostaria de fazer só linkar tudo isso com a fala final dele, que eu acho que, Rafael, só tem o que nós estávamos discutindo esta semana lá no núcleo pedagógico, né? Só tem sentido a AP para o professor
se ele realmente trabalha como você trabalha, Rafael. Porque, às vezes, se a gente tem a concepção da avaliação como algo que é feito e finished, que acabou, então, assim, qual o sentido de ser diagnóstico? Então, assim, a partir do momento que você traz, eu vou retomar tudo que você trouxe nas suas falas, né? A partir desse trabalho casadinho que você faz com a professora de história, trabalhando essas questões dos anos anteriores, que você faz adaptações. Olha que bacana, você traz que você faz adaptações. E olha lá, olha que bacana. Isso foi Rafael que falou, pessoal. Ele falou assim que cada turma é uma turma, ou seja, cada turma dele, embora ele tenha aí cinco, né, cinco turmas, não é isso, Rafael? Quatro, ok. Quatro turmas, ele fala que cada turma é única, né? Então, ou seja, ele traz essa concepção do que a AP precisa ser trabalhada individualmente em cada uma dessas turmas e mais. Eu tenho certeza que a partir do momento que ele traz recursos da gamificação, né, fazendo com que o aluno participe, né, embora eu queria muito ser sua aluna, viu, Rafael? Quando você falou que ia presentear o aluno ou o estudante que mais participasse com um saco de bombom, meu Deus do céu, eu já seria a primeira a bombardear todos os tipos de atividades no Google Sala de Aula. Então, parabéns, professor. Então, o que essa equipe vem trazendo, não só para professores de língua portuguesa, como para professores de língua inglesa, assim como educação física e arte, é justamente isso. Quando você traz essa concepção de trabalhar e ter um trabalho colaborativo, parabéns, Rafael, porque quando você fala assim, ó, o artigo de opinião não tem que ser qualquer coisa, tem que ter, a nossa opinião tem que ter embasamento. Então, para finalizar, então, mais uma vez, Rafael, queria muito ser a sua professora. Quando você trouxe a formação da taxonomia de Bloom, lembrando que a Lilian trouxe inicialmente uma epígrafe, ID. Isso! A epígrafe da TPC foi tirada deste livro, que inclusive, Como Aprender e Ensinar Competências, Antony Zabala, e este livro, juntamente com... Deixa eu ver o outro livro aqui, gente. Ó, este livro aqui, ó, que é a Taxonomia de Bloom, esses dois livros foram citados aí na formação da Secretaria da Educação, falando da avaliação SAEB. Então, assim, quando você traz a Taxonomia de Bloom, você trabalha exatamente isso. Você só vai conseguir dar ao aluno essa autonomia para ele chegar a um artigo de opinião se você passa pelas fases iniciais. Então, assim, você deixa com que seu aluno realmente conheça artigo de opinião, tese, os elementos que compõem, para que depois ele comece a alcançar aí patamares muito maiores, né? Então, pensando na taxonomia, esse degrauzinho que é feito na taxonomia, parabéns. Então, só para finalizar, meninas, senão as meninas vão cortar a minha fala. Conte-nos, Rafael. Então, conta pra gente, Rafael, como que você já contou um monte de coisa, né? Na verdade, vai ficar super repetitivo, mas especificamente, eu acho, com os nonos anos, né? Que é os nonos anos que você tem na unidade, você já contou praticamente tudo, mas tem algo que você não compartilhou com os professores que você gostaria de falar sobre o texto de opinião? Você já falou um monte de coisa, né, Rafael? Mas tem alguma coisinha especificamente que você gostaria de deixar aí como aquela coisinha que a gente fala assim, o temperinho na saladinha que falta para a sua fala final? E eu agradeço muito e é uma satisfação tremenda, meninas. Gratidão por eu estar aqui perante um grande mestre aí da educação. Um grande beijo para você, Rafael. É com você agora. Então, como eu falei, cada sala é uma sala, né? Eu tenho um nono que ele é muito para frente. Você fala e eles pegam assim e vai que vai. Nesse nono, eu não precisei fazer junto com eles o artigo de opinião. Só de eu explicar para eles, ler um exemplo com eles, foi que foi. Tem um nono que já tem mais dificuldade. Então, esse nono, o que eu fiz? Eu vou falar porque eu também já fiz isso, então não condeno, tá? Aquela coisa.
Eu no comecinho, quando eu comecei a dar aula, eu pegava, não, seu texto está errado. Agora eu não faço mais isso, né? Porque a gente aprendendo com o tempo. Então, o que que eu fiz? Alguns alunos escreveram, mas assim, uns textos bem fraquinhos, bem, assim, xuxinhos, né? O que que eu fiz? Eu falei, então, vamos lá. Peguei o texto deles, vamos tentar melhorar esse texto? Junto com os alunos, eu fui com eles. Ó, pesquisa isso, faz isso. Esqueci. Aí eu falei assim: não vamos corrigir erros de português agora, vamos estruturar primeiro. Essa parte a gente vem depois. Mas e a nota? Eu falei: a nota é uma consequência. Se você conseguir pular avançar um degrau aí, sua nota vai aumentar, porque vai depender da sua dedicação. Ah, mas a fulana, foi um aluno falou assim, mas a fulana de tal, ela é boa. Eu falei, então, a fulana de tal, ela tem que aumentar também o degrauzinho dela. Agora a gente está falando de você, porque é um caso específico lá na sala, né? Era um menino que não fez, aí ele chegou no final, porque ele não conseguia acessar a classe, ele estava perdidinho, coitado. Aí eu peguei, fui fazendo com ele o texto, né? Falando, ó, faz isso, a gente tem que ir orientando, né? Só que eu fui fazendo em podcast, porque na aula ao vivo eu ia expor o moleque ia ficar meio complicado, né? E aí depois na aula, o que que eu peguei? Eu peguei um texto muito parecido com o dele, fiz adaptações e coloquei na lousa. Então, gente, agora juntos vamos melhorar esse texto? Vamos. Então essa sala me deu um pouquinho mais de trabalho, na verdade um trabalhão, porque eu tive que ficar umas 2, 3 aulas com eles refazendo o texto. Eu peguei trechinho de texto deles e eu fui refazendo junto, para eles perceberem que não, porque eu falei assim, eles não estão conseguindo entender o que que é um fato, o que que é uma opinião, o que que é um argumento. Eles estão misturando tudo. E isso é normal, porque é da idade deles. Eles não, eu falei assim, não pode ficar só na internet. Pode ficar na internet? Pode. Mas segue alguém no Instagram que traz alguma notícia, né? Segue algumas outras pessoas diferentes no Instagram, no TikTok, etc e tal. Aí eu trabalhei um tema para eles sobre TikTok, a importância do TikTok no mercado de trabalho. Porque hoje tudo é no TikTok, né? Aí eu falei assim, vamos ganhar esses alunos aí no tema. Então eu peguei, fui fazendo com eles. Coloquei assim, ó, tema, coloquei causas e consequências. Fui fazendo desse jeitinho com eles. E fui formulando um parágrafo com eles, formulando. Depois a gente montou um textinho bonitinho. O texto é deles. Eu só fui mediando aí os conflitos. Por que eu fiz isso? Porque se eu chegasse e desse uma nota baixa para esses alunos, eles não iam escrever mais. E eles, na pandemia, entraram numa aula online e ainda fizeram um texto. Então, eu tenho que prezar pelo texto deles. E eles ficaram praticamente 1 ano e pouco sem professor presencial, né? Então, eu tenho que valorizar meu aluno. Então, eu fiz isso, esses alunos, esses 4 alunos, na verdade, eles estão escrevendo textos iguais aos outros? Não, mas eles já conseguem saber o que é uma tese, já conseguem formular uma opinião. Então, para mim, eu já ganhei o ano. Por quê? Eram alunos que mal sabiam fazer uma introdução. Então, tem hora que eu paro mesmo, eu até falo para as coordenadoras, ó, vou atrasar o conteúdo aí as minhas coordenadoras são de português, então tem que agradecer, porque elas falam, mais importante a gente atrasar o conteúdo e eles aprenderem, fazerem e ter significado, do que eu correr com o conteúdo para falar que dei conta, depois chega uma P e mostra que não deu conta coisa nenhuma, né? Então, quando eu falo que é redação, a redação é um trabalho muito árduo, né? Minha tese do mestrado foi redação, produção de texto de 9º ano. Eu pego, eu corrijo, eu devolvo, ele vai reescrever, pelo menos eu vou ler esse texto mais ou menos umas 3 vezes. E o aluno tem que trabalhar em cima do texto dele. Porque senão fica aquela coisa, entrega da nota, e qual é o objetivo disso? Em inglês também, quando eu vou falar lá, quando eu fazer writing, o teacher vai pegar, vai devolver, vai entregar, vai devolver. Então, a gente tem que ter essa autonomia, né? Tem que ter essa visão, na verdade, essa ciência que a produção de texto ela é muito importante, porque eu falo que a gente trabalha habilidades. Quando chega a competência, chega a produção de texto, a gente coloca todas as habilidades trabalhadas de gramática, de linguística, de semântica dentro do texto. Então, é a hora que a gente vê se o aluno realmente aprendeu aquela habilidade para desenvolver aquela competência escritora e leitora ou não. Então, produção de texto para mim é muito, muito importante. Então, por bimestre, pelo menos umas 2 eles fazem. É que na pandemia a gente está tentando se adequar ainda a algumas produções, né? Mas no presencial mesmo, eu trabalho muito a produção de texto. É cansativo? É, mas o resultado é melhor, é prazeroso no final. E foi o que eu falei. Eu tenho sorte de trabalhar com professores, com colegas maravilhosos que puxam demais a argumentação, né? Professora de história, eu sou fã dela porque ela trabalha muitas habilidades essenciais.
ela cobra demais. A professora nova de inglês, que chegou de remoção também, ela puxa muito as questões, ela questiona. As professoras de matemática, eu sou fã dos professores do Batista, então não posso falar porque lá a gente se dá bem, a gente conversa, estamos com um problema X, então não é o professor de português que vai resolver. A gente senta, por mais que a TPC está muito fragmentada agora, a gente sente falta daquela TPC junto, né? Porque a gente conseguia conversar um pouquinho mais, falta um pouquinho dessa TPC junto também. Mas a gente, agora na pandemia, que a gente voltou presencial, a gente se reúne lá, ou faz grupinho no WhatsApp, vamos trabalhar isso junto? Aí todo mundo lá é doido, vai trabalhar junto e vai que vai. Mas eu acho que o trabalho interdisciplinar também ajuda muito, porque senão fica uma carga muito grande para o professor de português. Eu falo, eu ensino a técnica. O embasamento vem da aula de inglês, vem de geografia, de história, no ensino médio, filosofia e sociologia ajudam demais na hora da redação. Então, tem que ter esse diálogo aí interdisciplinar e multidisciplinar. É isso, Marcinha. Nossa, fantástico, meninas. Então, assim, olha, fechou com chave de ouro, mostrou o trabalho bonito da Escola Batista Renzi, né, Rafael? Você que tem um carinho, e eu tenho certeza que você também é muito querido na escola pelos estudantes, pela equipe gestora, pelos seus colegas de trabalho, professores. Então, um grande abraço a toda a equipe do Batista Renzi e agradecendo, né, meninas, a equipe gestora, que sempre aí nos concede o prazer de ter aí um professor Rafael, porque eu acho que ele é cotadíssimo para estar aí abrilhantando essa TPC. Então eu passo a palavra aí para as meninas. Um grande abraço. Obrigado. Rafael, eu agradeço também. São tantos pontos positivos, tem tantos aspectos importantes que você trouxe com relação à articulação, com relação à utilização dos materiais, à utilização das avaliações, com relação ao trabalho de gamificação que contribui para o engajamento dos alunos. Olha, é fantástico de verdade, viu? Quero ir lá assistir uma aula. E eu agradeço muitíssimo por você vir aqui abrir nossa TPC com o chão da sala de aula e com esse chão, assim, fazendo um trabalho excelente. Obrigada de coração, Rafael, por disponibilizar seu tempo, por compartilhar suas ideias. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Ô, Rafa, eu fiquei com vontade de voltar para a sala de aula. Você Pode parar, Idê. Pode parar, Idê. Bom, gente, Rafael, quer dar mais uma palavra final? Não, só quero agradecer e falar assim que às vezes a gente é cobrado por passar muito conteúdo, mas às vezes é mais fácil a gente fazer isso do que fazer o mais difícil, né? Que é trabalhar realmente o conteúdo, a habilidade e fazer o aluno ter significado e sentido para aquilo. Então a gente não está atrasado, a gente está, na verdade, fazendo o nosso melhor. E ajudando o aluno a ter significado, porque muitas coisas eu só fui fazer sentido para mim realmente em língua portuguesa, não foi nem na universidade, foi quando eu virei professor, que eu falei, não, porque ele tem que aprender sujeito e predicado, essa coisa chata, né? Aí depois eu falei, não, eles têm que entender alguma coisa, então a gente vai arrumando os meios aí para fazer o aluno entender. Então, eu falo para as coordenadoras, a gente não está atrasado, a gente está no nosso caminho, eu estou no caminho, no ritmo da minha turma, e acho que é isso que é importante. Parabéns! Perfeito. É isso, né? É somente com significado que a aprendizado de fato é consolidado. E é somente com essas diversas habilidades que a gente vai consolidar as competências. E você está fazendo isso muito bem. Estou muito contente com essa explanação que você trouxe para nós hoje, Rafael. Obrigada. De nada. Eu vou seguir aqui, gente. E preciso dizer que em muitos momentos as falas do Rafael vão aparecer aqui ao longo da nossa explanação por conta, assim, da toda essa verdade, né, de todas essas contribuições que ele trouxe hoje para nós. E quando a gente fala em avaliação, a gente se questiona um pouco, né? Por que a gente vai falar em avaliação, em SAEB, neste momento delicado, neste momento de retorno, nesse momento que o aluno está ali chegando, tentando se reconhecer na escola novamente, né? Mas a gente não pode perder de vista que as avaliações, elas nos servem para diagnosticar as necessidades das nossas escolas e nos nossos estudantes e para planejarmos as nossas ações.
né? A gente sabe que a pandemia ela trouxe um impacto muito grande, né? Nós vamos viver por muito tempo as consequências dessa defasagem. A gente também sabe do risco de abandono das escolas e de como a saúde emocional dos nossos alunos foi prejudicada, né? Nós sabemos que o impacto é maior para os estudantes mais vulneráveis, para os estudantes que não tiveram acesso, para os estudantes que tiveram que trabalhar. Nós sabemos que o quanto todo esse contexto em que a gente viveu e que nós ainda estamos vivendo, ele vai reverberar por muito tempo, né? Mas é neste contexto, gente, que a gente precisa mobilizar os nossos esforços para recuperar as aprendizagens dos nossos estudantes, estimular a continuar os estudos e apoiá-los emocionalmente, com foco especial em quem mais precisa. O Rafael mostrou ali como foi, né, tijolinho por tijolinho, esse trabalho com essa turma, que ele tinha um desempenho um pouco mais baixo, mas o quanto esse trabalho dele, mais esmiuçado, com mais cuidado, surtiu efeito, né? A gente não pode esquecer, né, como que a escola era, o que a escola era, e tentar fazer o máximo que pudermos, porque nós, como eu disse no início, nós estamos vivendo um contexto que é novo, que nós nunca vivemos eles antes. Tudo aquilo que a gente guardou, sabe, que são trajetórias de sucesso, elas podem hoje precisar ser revisitadas, reavaliadas, recondicionadas a esse novo momento. Por isso, as avaliações são extremamente importantes para nós, né? E a gente sabe que este ano tem essa avaliação do SAEB, que ela vai ser muito importante, e nós vamos falar aqui ao longo dessa ATPC por quê, mas nós sabemos também que vocês já tiveram acesso a essas informações em outros momentos, inclusive na ATPC da SEDUC da semana passada, e qualquer complemento, qualquer comentário que vocês decidirem colocar, vocês podem colocar aqui no nosso chat. Ok? Então, vamos lá, gente. Nós sabemos que o SAEB, então, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Ele vai ser aplicado como testes padronizados, vão aplicadores, então, às escolas para fazer essa aplicação dessa prova. Ela é uma prova de âmbito nacional, então ela acontece em todo o território nacional. Ela é aplicada ela é aplicada a uma rede de ensino ou a várias redes de ensino. Ela vai oferecer indicadores de desempenho dos estudantes em níveis de proficiência, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? O SAEB, ele diagnostica a qualidade da educação e ele vai ser um instrumento para elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais. Mas, Lilian, nós vamos fazer agora o SAEB 2021. O último SAEB foi realizado em 2019. Como que a gente vai fazer essa leitura, né? O SAEB que aconteceu em 2019, ele vai mostrar para a gente como que o nosso aluno estava. O SAEB de 2021, ele vai mostrar para a gente qual foi o percurso, o que aconteceu nesse meio tempo. Então, é muito importante olhar para os boletins, né? As escolas de vocês já devem estar fazendo esse movimento, se já não fizeram, de olhar os boletins anteriores, de verificar quais eram os alunos e em quais níveis de proficiência, e nós vamos precisar fazer essa análise novamente, né, o ano que vem, com base no SAEB que vai ser realizado este ano, para a gente conseguir entender melhor como que se encontra a educação pública agora, depois desse momento de pandemia que ainda perdura. A aplicação do SAEB de 2021 vai ser do dia 8/11 a 10/12, e para mais informações, para vocês entenderem como que vai se dar o processo, você pode clicar nesse link da portaria que divulga ali como que vai se dar essa avaliação, tá bom? Bom, nós sabemos que vai ser uma aplicação censitária, ou seja, ela vai ser realizada com todos os alunos da turma, dos quintos, do nonos e do terceiro ano, em língua portuguesa e matemática, mas também haverá uma prova amostral para os segundos anos de língua portuguesa e matemática e para os nonos anos de ciências da natureza e ciências humanas, né? Então, para a gente finalizar esse momento de reflexão a respeito do SAEB, por que avaliar, né? Avaliar para a gente saber o que o nosso aluno já sabe, o que o nosso aluno precisa saber, o que eu preciso recuperar, que ele pode possivelmente ter deixado de lado durante esse período de ensino remoto. Para quem serve os dados 2019 e 2021, considerando os diferentes contextos? 2019 vai mostrar como estávamos.
2021 vai mostrar como estamos. Então, é muito importante fazer essa leitura, saber onde nós paramos, né, antes da pandemia, e o que aconteceu ao longo da pandemia, quais foram os ganhos, possivelmente as perdas ao longo desse período. E quais defasagens devem ser recuperadas? Então, é nosso alvo, nosso objetivo, né? Recuperar as defasagens, ajudar o nosso aluno a se desenvolver e a conseguir evoluir, né, para uma vida social, para uma vida futura, para os seus planos, para os seus projetos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, porque nós sabemos que essas lacunas serão muito grandes, né? E o Rafael, ele trouxe aqui uma série de descrições de como que ele desenvolveu as habilidades para ele preencher uma dessas lacunas, e isso nos enche de fé de que nós vamos conseguir superar esse grande desafio que nós temos à nossa frente. Bom, mas estamos falando de SAEB, a gente precisa entender só um pouquinho, né, entender um pouquinho mais, na verdade, sobre como que essa avaliação ela vai se dar, e a gente sabe que a avaliação do SAEB ela é construída com base na matriz de referência, tá bom? Então, esses são dados, são informações que a gente já trouxe em outros momentos. A matriz de referência, ela é composta por descritores. Então, os descritores são o mesmo que as nossas habilidades, que no nosso currículo nós chamamos de habilidades, tá? Então, esses descritores estão associados às competências e às habilidades, que são desejáveis a cada série. Os descritores direcionam a elaboração dos itens, que são os itens, são as questões das avaliações, né? Então, as questões, elas são baseadas nesses descritores. Se vocês já tiveram oportunidade de visitar a matriz do SAEB, vocês vão ver que não são muitos os descritores, mas a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de proficiência, porque esses descritores, eles vão ciclicamente retornando, né? As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar, mas ela faz recortes, né, de momentos específicos, de algumas habilidades, de alguns descritores específicos que o aluno precisa ter desenvolvido. Tá? E aí você me pergunta, Lilian, estamos falando de SAEB, de matriz, mas vocês falam tanto de habilidades essenciais, e agora a gente vai trabalhar com 2 documentos de referência? Não, olha só, vamos observar aqui, esse é um exemplo, tá, sobre um dos descritores do SAEB. Então, a gente vai lá para baixo primeiro, na matriz de referência. Olha só, o descritor 11, distinguir um fato de opinião relativo a este fato. E o descritor 14, distinguir um fato de opinião relativo a este fato. Bom, o 11 é para os 5º anos, o 14 para os 9º e os 3º. Então é a mesma coisa? Não, provavelmente, né? Não é a mesma coisa. A gente tem ali níveis de proficiência que o aluno precisa desenvolver. Então, o repertório que é demandado do aluno na D11, ele vai ser diferente do da D14. Então, são poucos descritores, mas com níveis de complexidade diferentes. O currículo paulista, olha o que ele traz para nós nesta habilidade específica: analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, carta de leitor, comentários, posts de blog, redes sociais, charts, GIFs, etc., e posicionar-se de forma crítica, fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões. Então, olha só. Aquilo que é exigido, né, que seja desenvolvido com o aluno no currículo paulista, não difere do que temos na matriz de referência. Para completar, nós também temos a BNCC, distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos, nas 2 habilidades. Então, BNCC, currículo paulista e matriz de referência estão articulados, né? O que isso significa? Significa que quando a gente desenvolve as habilidades essenciais, nós já estamos preparando os nossos alunos para essas avaliações externas. Então, é muito importante, né, a exemplo de tudo que o Rafael trouxe para nós, este trabalho com as habilidades essenciais na sala de aula, ainda que fazendo priorizações, ainda que selecionando diversos materiais, mas observando essas habilidades, para que o nosso aluno ele consiga recuperar o que ele perdeu, se preparar para essa avaliação, né? E a cada dia a gente poder ir percebendo esses avanços, e um dos instrumentos muito importantes para revelar esses avanços são justamente as APs, certo? Bom, aqui é só uma exemplificação de como funciona as escalas de proficiência. Então, essa é uma escala de proficiência de nível 5 de língua portuguesa para o 5º ano. Olha, ela é igual a 25 e menor que 250. E a gente tem lá a habilidade de diferenciar opinião,
de fato, em reportagens. Quando nós vamos para o 9º ano, a gente já tem um nível de proficiência mais elevado, que é maior ou igual a 375, mas a habilidade ou o descritor é o mesmo. Diferenciar fato de opinião e opiniões diferentes em artigos e notícias. A gente só percebe que o contexto de estudo é que é diferenciado. Também no 3ª série do ensino médio, olha, a gente tem diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens. Então, é um outro nível, com um outro contexto de estudo. E também no nível 5, diferenciar fato de opinião em resenhas. Então, cada uma desses descritores apontam, né, para o mesmo processo cognitivo, que é diferenciar fato de opinião, né? E aí a gente vai, ao longo da escala de proficiência, perceber que são exigidos níveis diferentes, né, de aprendizado. Isso acontece ali na matriz do SAEB, mas ela também acontece nos nossos materiais, certo? E é por isso, né, pensando dos nossos materiais, que nós vamos agora olhar para as avaliações de aprendizagem em processo, né? Porque ali a gente percebeu no SAEB esse caminho, esse olhar sobre o descritor, que é distinguir fato de opinião. E o que a gente tem, o que as nossas avaliações, a 1 e a 2, revelaram para nós até agora, né? Então, nós vamos fazer uma análise muito breve de algumas habilidades que foram com porcentagens mais baixas, ou seja, habilidades que estão em maior defasagem, na nossa diretoria de ensino de Suzano. Então, as escolas já fizeram esse caminho, já observaram quais são as maiores dificuldades dos seus estudantes, né? E agora a gente vai trazer esse panorama geral da nossa rede. E conforme nós fomos apresentando, você pode ir colocando ali no chat se corresponde à sua escola, às suas turmas, se não corresponde. E a gente vai também observando esse caminho. Nós vamos perceber que eles apontam para uma mesma direção. Olha só, o 6º ano, a habilidade que só tivemos 29% de acerto, identificar o objetivo comunicativo de notícias, cartas, reclamações e resenhas. Então, nós estamos falando em objetivo comunicativo. Já na AP2, distinguir em segmentos descontínuos de texto, fato de opinião. Olha só. Então, a gente já vê que no 6º ano, o fato e a opinião já aparecem, né? E eles já aparecem com defasagem, né? Com uma habilidade que não foi consolidada. 7º ano, identificar em textos de diferentes gêneros, estratégia de modalização e argumentatividade. Então, mais uma vez, a gente está apontando ali para este trabalho, para a necessidade desse trabalho com os textos argumentativos. E na AP2, distinguir fato de opinião mais uma vez, né? Então, são muito semelhantes as defasagens do 6º e do 7º ano. Olha do 8º ano. Analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados. Então, mais uma vez, analisar os movimentos argumentativos, como que se constrói a argumentação, né? E na AP2, identificar o fato retratado. Então, a gente percebe esse caminhar, né, de ter como base essa necessidade de trabalho de fato, opinião e argumentação. O 9º ano, ele vai apresentar, na AP1, ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Mas ali na AP2, a gente vai perceber um movimento um pouquinho diferente. Analisar efeito de sentido decorrente do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Nós, de língua portuguesa, nós sabemos, né, que para construir um artigo de opinião, ou mesmo ler um artigo de opinião, o aluno ele precisa ter muito claro qual que é o efeito de sentido das conjunções e dos articuladores. Né? Então, ainda que ali a gente tenha uma habilidade que ela pode não estar necessariamente relacionada, né, aos diversos gêneros, ela está relacionada indiretamente por meio dessa dificuldade que os alunos têm com os articuladores. Então, é muito importante também a gente fazer essa análise de que este trabalho, então ali no Rafael, enquanto ele faz aquele trabalho de ajudar o seu aluno a construir os seus argumentos, além dele precisar fundamentar esses argumentos, né, ele também precisa articular de maneira que sejam
claros, explícitos, mostrando contradições, mostrando contribuições, as conjunções que são finalizadoras, né, conclusivas. Então, para a gente fazer um trabalho bem consolidado com os artigos, né, de opinião ou com os demais gêneros dissertativos, e argumentativos, é importante também esse trabalho com as conjunções. O ensino médio, ele também nos revela dados muito semelhantes. Então, a gente percebe que as habilidades pouco consolidadas no primeira série, ela vai se relacionar a ler gêneros variados, e na segunda P, inferir efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, né, que está estritamente ligado com a compreensão do efeito de sentido, dessa questão crítica, dessa questão da tese que é apresentada em algum tipo de texto. O segundo ano, distinguir fato da opinião anunciada. E na segunda P, estabelecer relação entre tese e argumentos, né? E no terceiro ano, estabelecer relações lógico-discursivas, o valor argumentativo, e a AP2 mostrou para a gente que a grande dificuldade é analisar marcas de expressão, marcas que expressam a posição do enunciador, né? A posição, provavelmente, a sua posição, a sua opinião. Então, nós percebemos que todas essas dificuldades que estão apresentadas na AP1 e na AP2, elas convergem para o trabalho com os textos argumentativos. Então, não é por acaso que nós chamamos o professor Rafael para falar sobre o seu trabalho hoje, né? Nós acreditamos, como diz a IDE fala, a argumentação é calcanhar de Aquiles dos alunos. Nós acreditamos que o trabalho com esses tipos de texto, né, com os textos de base argumentativa, podem contribuir muito para o desenvolvimento dos alunos. E esse trabalho, ele não quer dizer que somente os professores de língua portuguesa podem desenvolver, né? O Rafael deu exemplos de articulações muito bem realizadas na escola dele com os demais componentes curriculares. Então, quando a gente olha para as habilidades essenciais de outros componentes curriculares, e aqui no caso eu vou falar dos componentes que estão relacionados à nossa área, a gente também percebe que há muitas possibilidades de movimentar esse tipo de texto. Então, olha só, a habilidade essencial de língua inglesa do primeiro ano do ensino médio. Produzir textos, infográficos, fórum de discussões online, campanhas publicitárias, memes, sobre temas de interesse coletivo local ou global que revelam posicionamento crítico. Olha a segunda habilidade que a gente tem ali. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando contextos e recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Então, nós temos aí mais um movimento muito importante, né, que, no sentido de trabalhar com esses textos dissertativos numa área, num componente curricular que não é o de língua portuguesa. Educação física também tem muito a contribuir com esse objeto de conhecimento. Analisar o funcionamento, isso daqui é do caderno de primeiro ano também. Analisar o funcionamento da linguagem para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, né? Então, olha o professor de de educação física, podendo trabalhar dentro dos seus cadernos, dentro das suas habilidades essenciais, a análise da linguagem para interpretar textos, interpretar e produzir discursos críticos, né? Então, isso é muito importante, vai conferir ao aluno esse aprendizado global, porque independente do objeto de conhecimento, ele vai estar desenvolvendo essas habilidades voltadas à leitura e produção de textos argumentativos, né? Olha a segunda habilidade que nós temos ali. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relação de poder presente nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de justiça e desrespeito
a direitos humanos e valores democráticos. Quanta coisa a gente não consegue extrair e estudar e desenvolver com os nossos alunos para eles conseguirem desenvolver esse posicionamento crítico, né? Nós trouxemos na última TPC de prevenção possibilidades das diversas áreas de conhecimento, diversos componentes curriculares, trabalharem com a questão da gravidez na adolescência por meio dos textos argumentativos, né? Então, nesse caminho, vocês contribuem demais para o desenvolvimento dos alunos, o desenvolvimento crítico e também preparando-os para as avaliações. Em arte, nós temos aqui, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, né? Então, produzir criticamente discursos, né? São várias maneiras de produzir esse discurso, a ideia vai trazer para a gente agora uma gama de possibilidades, mas eu gostaria de somente com esses recortes, com esses exemplos, mostrar como que a gente consegue articular esse trabalho com os textos argumentativos entre os diferentes componentes curriculares, fortalecendo esse trabalho, repertoriando o nosso aluno para esse desenvolvimento e para que ele se saia bem nas avaliações, para que ele recupere essas defasagens que são apresentadas para nós por meio das APs. Para finalizar, gente, trazendo uma fala que a Márcia já trouxe, a avaliação não é destinada à aprendizagem por si mesma. Só avaliar, né? Avaliar ali por si, esperando que a avaliação seja só o fim de um ciclo, né? Não o início de um novo ciclo, ela não é suficiente. É muito importante que essas avaliações elas sejam subsídio para todo o processo, todo o trabalho do aluno, do professor, todo o planejamento das suas aulas, para que possa fortalecer esse trabalho com o aluno para a recuperação do mesmo. A gente tem um grande apreço pelas APs, né, e nós acreditamos que a terceira AP, que já está acontecendo do dia 14 ao dia 24, né, por hora, porque às vezes a gente tem alguma alteração no calendário, ela vai contribuir muito, porque dessa vez as avaliações serão realizadas nas escolas, a gente vai conseguir ter uma leitura muito mais efetiva de como que os nossos alunos estão, então nós esperamos de fato observar o avançar do aluno da P1, 2 para 3 e, ao mesmo tempo, diagnosticar muito bem para determinarmos o nosso trabalho daqui para frente. E agora, finalizando, eu convido a Dê para trazer aqui as suas contribuições relacionadas à língua portuguesa. Oi, Lilian, obrigada. Depois dessa maravilhosa aula do professor Rafael e da Lilian aí, nós vamos continuar falando um pouquinho desses resultados, pensando na AP, né? Pensando nesse olhar que o professor ele deve ter a partir dos resultados, né? Então, quais são as estratégias, o que eles precisam fazer, qual é a importância do diagnóstico para trabalhar com os nossos estudantes, né? Então, eu me lembro que o Rafael, na sua apresentação, ele diz que a primeira coisa que ele faz, juntamente com os colegas, é uma reunião. Eles se reúnem para discutir quais são essas defasagens, o que precisam os nossos estudantes, no caso, os estudantes do Batista Renzi, na qual ele faz parte desse contexto. Então, nessa discussão, eles vão buscar alternativas para, juntamente com toda a equipe da escola, mudar esses resultados. Eu vou pedir para você passar e nós vamos fazer a mesma coisa. Quando a Lilian já mostrou para nós vamos retomar só para observarmos que, assim como a Lilian disse, o calcanhar de Aquiles da nossa diretoria de ensino, com certeza, é a argumentação, é o texto de opinião. E nós, Lilian e eu, ao nos debruçarmos, juntamente com as meninas de linguagem também, ao nos debruçarmos sobre esses resultados, nós tomamos esse susto inicialmente. Olha, tudo leva para a argumentação. Então, é o primeiro diagnóstico, depois nós fomos revisitar essas habilidades, né, para descobrir como que nós podemos trabalhar
e hoje nós vamos trazer para vocês algumas possibilidades, tanto para o professor de língua portuguesa, quanto para o professor de arte, educação física e língua inglesa. Tá? Veja lá que a Lilian colocou aí, no 6º ano, ela diz que, né, na primeira AP, nós temos o trabalho com notícias, e as notícias nós sabemos bem que já é aí uma possibilidade de argumentação. E vejam que no 6º ano, a proficiência exigida aí é o identificar, ele vai identificar, e na segunda AP ele distingue o que é fato de opinião. Então, vocês vão perceber que do 6º ano, se nós percorrermos aí, do 6º ano até chegar ao 3º ano, nós temos um avanço nas proficiências, né? Então, eu inicio com identificar, distinguir, eu vou avançando paulatinamente nessas proficiências. Então, veja que no 6º ano ele ainda identifica, mas agora ele já tem as marcas da argumentação. São gêneros que vão trazer essas marcas. E na AP do 2º ano, ele também vai continuar distinguindo fato de opinião. No 8º ano, ele já tem os movimentos de negociação, ele já vai refutar e sustentar dentro dos movimentos da argumentação, enquanto que na segunda AP, ele já faz um trabalho aí com os articuladores pessoais, os recursos de coesão e coerência, certo? Pode passar. Quando ele chega no 9º ano, aqui há uma mudança até na primeira AP, mas não. Por quê? Porque se eu posso trabalhar diferentes gêneros, aí eu vou buscar o que esteja mais adequado a essa argumentação. Eu tenho N possibilidades de trabalho, de fazer com que ele tenha essa leitura autônoma, e vai também, já na segunda AP, a trabalhar novamente com esses recursos coesivos que nós falamos, que são os articuladores textuais. Lá na primeira série, essa leitura ainda continua com autonomia e buscando nos textos literários a compreensão também. Pode passar, Lilian? Na segunda série, ele já vai fazer esse movimento de conhecer os elementos de coesão e coerência. Veja que aqui ele vai relacionar. Veja lá. Então, de distinguir, eu já tenho uma relação que ele vai fazer, tá? Nos elementos para conhecer esse movimento de coesão e coerência. Na segunda AP, ele já vai fazer uma análise, Lilian, da posição do enunciador frente ao que é dito. Então, se a fala dele exprime certeza, ou então permissão, como dever, o que é garantia, tá? O que garante, ou então a parte do julgamento, né? Felizmente, acredito que, e assim vai trabalhando com os modalizadores, né? Pode passar. No 3º ano, na terceira série do ensino médio, ele já estabelece relação entre esses textos, fazendo uma análise de valor argumentativo dos conectivos, aí em face de, diante disso, logo, tá? Isso na primeira P. Na segunda P, eles continuam com aquela posição, o olhar frente ao que é dito pelo enunciador, né? As questões de verdade, como ele exprime de modo verdadeiro, apreciativo, né? Aí realizando julgamento, ou então deôntica, que é de permissão, tá? Pode passar. Então, olhando para todo esse quadro que eu acabei de apresentar, a nossa pergunta, que vai dar margem para nós fazermos a escolha dos nossos materiais, é essa pergunta aí. O que dizem as nossas habilidades? Ou seja, preciso buscar textos diferentes?
gêneros e situações de aprendizagem que levem meu estudante a complementar seus estudos sobre a argumentação. Então, essa é a minha parte enquanto formador do meu estudante, essa é a minha parte enquanto dialogada com os nossos colegas, com os outros colegas, como o Rafael falou, que o professor de história, ele argumenta muito, ele trabalha muito com texto argumentativo. Então, juntamente, mas quais são essas possibilidades de argumentação? A gente tem muitas. Olha lá, eu argumento por meio de um artigo de opinião, eu argumento por meio da charge, como o Rafael faz com os alunos dele. Ele disse que ele foi buscar a charge para poder argumentar. Eu argumento por meio da carta de reclamação, tese acadêmica, carta de solicitação, da crônica argumentativa, redação escolar, eu argumento sim, dissertação acadêmica, carta de leitor, competição de slam, onde os meninos competem com o texto poético que eles mesmos criam, né? O artigo acadêmico, Facebook, como eles argumentam lá, viu? O Twitter também, sobretudo, o podcast, o editorial, o blog, o argumento, é um veículo no qual eu posso argumentar, né? São possibilidades, o jornal impresso, digital, a resenha crítica, que nós já falamos até, os fóruns virtuais. Vejam quantas possibilidades que temos para argumentar. E aí eu vou trazer a fala do Rafael de novo, quando ele diz assim, que as pessoas, elas argumentam de diferentes formas. Então, você não precisa necessariamente ter uma única forma de argumentar. Você precisa argumentar, né? Não é mesmo, Lilian? Pode passar, por favor. E aí, um instrumento, um material de apoio que poderemos utilizar, que é o nosso Aprender Sempre, para o trabalho tanto do professor quanto do estudante. Então, nós trouxemos essa possibilidade, tanto no trabalho com arte, com a língua inglesa, com língua portuguesa e educação física, tá? Além desses dois instrumentos do professor, desse instrumento que trabalha o professor e o aluno, nós temos o currículo em ação, São Paulo faz escola, o livro didático e o centro de mídias. Olha quantas possibilidades de trabalho, né? E vejam que nós vamos hoje aqui sugerir um trabalho com as habilidades, com a argumentação, em cima do volume 1. Então, vejam que o Rafael, na hora de falar do Aprender Sempre, ele disse que ele trabalhou com o volume 1 também. Então, você pode aproveitar os textos, que eles são, esse trabalho de pesquisa do texto, ele é atemporal. Você pode utilizar o volume 1, o volume 3, o volume 2, isso é de acordo com a realidade do seu aluno, de acordo com a necessidade de aprendizagem dele. Você vai selecionando, você não precisa descartar o volume, né? Ele tem, sim, outros textos para outras horas que você vai trabalhar com ele. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. Nós fizemos o seguinte movimento, Lilian e eu, e as nossas colegas de linguagens. Nós pegamos o volume 1 do Aprender Sempre e fomos, desde o início até o terceiro médio, buscando marcas de argumentação. E olha só, no terceiro ano do ensino fundamental, nós localizamos lá o aluno entrando em contato com a notícia, lida pelo professor, vejam que ele está no terceiro aninho, ele está se alfabetizando. A professora, ela fez a leitura de uma notícia sobre a iniciativa das crianças de uma escola que escreveram cartas de agradecimento aos médicos
profissionais da saúde de Ribeirão Preto. Então, em tempos de pandemia, as crianças fizeram uma carta e escreveram, mandaram essa carta para o médico. Eu tenho uma notícia jornalística noticiando esse trabalho das crianças de elaborar uma carta, tá? Então, aqui, vejam que o primeiro contato do menino do terceiro ano é com a notícia, tá? E aí, além da notícia, ele pode também, por meio desse instrumento, conhecer o anúncio e a publicidade, tá? E aí vocês sabem que, para você trabalhar a publicidade e o anúncio, você tem que ter argumento de convencimento, para convencer o leitor a comprar alguma coisa, certo? Vamos passar do terceiro para o quarto ano. Aí, no quarto ano, eu tenho o quê? O conhecimento, ele já começa a explorar aí, a conhecer gêneros da vida cotidiana. O jornal é né, que é esse texto, e também ele passa a expressar a opinião dele por meio desses gêneros. E aí, aprender também as diferenças entre o assunto, que é global, que é amplo, do tema, que é um recorte desse assunto, tá certo? E no quinto ano? No quinto eu não coloquei, eu vou colocar no sexto. Pode passar ali. No sexto ano. No sexto ano, ele já vai para a proficiência de conhecer esses gêneros textuais do campo o jornalístico, né? Ele já vai ter um contato a mais. E aí ele vai poder comparar, né? Ele compara com outros, como o podcast e a notícia, né? Veiculada na mídia, a manchete, os gêneros multimodais, porque ele não só vai ficar no texto impresso, mas ele pode ficar com gêneros que explora o verbal, a imagem, como, né? Eu posso considerar o podcast como multimodal do jornal, da notícia jornalística. Eu tenho a notícia, né, na mídia e eu tenho a notícia divulgada no podcast. E aqui também ele já consegue distinguir fato de opinião, assunto de tema, tá? A ampliação do repertório é a partir daqui também. Pode passar. Quando chega no sétimo ano, ele já reconhece, olha, e ele justifica, viu? Ele consegue justificar, inferir, fazer inferências e se posicionar ao analisar as notícias. E aí também, no sétimo ano, ele consegue ver onde é que esse texto ele é produzido, onde ele circula e onde ele tem essa recepção, tá? Então, a proposta é de que, a partir de uma notícia, ele consiga argumentar, tá? E as estratégias de modalização, que é o sentido que os enunciadores eles vão dar para os textos, a argumentação, esse posicionamento, também é a partir do sétimo ano. Pode passar ali. Quando ele chega no oitavo ano, olha lá, ele já consegue reconstruir e produzir e organizar as suas ideias, no caso, para se posicionando. Tá? E aí ele identifica os recursos utilizados para impactar, chocar o leitor, dentro de uma notícia, sobre um fato noticiado. E é nessa parte também que você encontra ali aspectos ligados à coesão do texto, à coerência, tá? Sentidos e significados aí desses articuladores. Tá? A coesão sequencial, tá? Que é um modo pelo qual os conectores eles vão dialogar com o leitor aí, mas, não obstante, assim vai. Pode passar, Lilian. Quando chega no nono ano, ele já o trabalho todo do Rafael aí, né? Ele se posiciona, ele defende, ele refuta, tá? E olha que aqui
ele já se posiciona, né? No caso aqui, tem uma temática, ele já consegue debater por meio de entrevistas, discussões, debate, aí em sala, toda a aula do Rafael está aqui, né, Lilian? Aí vejam que o fake news, né, é uma discussão, é uma temática que traz uma discussão ampla, que ele consegue ver as consequências dessa fake, características, circulação, divulgação, tudo isso ligado à argumentação. Conhecendo aí, ele inicia a construção da estrutura de um artigo, que ele tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Aqui ele já começa a escrever o artigo, no 9º ano. Pode passar. Quando ele chega na primeira série do ensino médio, ele já faz uma análise dos diferentes pontos de vista assumido pelo o falante, né, quem produz, que são os modalizadores de certeza e verdade, certamente, obviamente, os de permissão, que nós chamamos de deôntica, né, tem um nome muito diferente, que é a parte da questão da proibição, da obrigação. Isso é muito característico em texto legislativo, né? Essa questão do deve, do garante. E as apreciativas de julgamento, felizmente, assim vai. E aqui a possibilidade de ampliação, explicação, interpretação, intervenção crítica na realidade. Isso na primeira série. Na segunda série, eu tenho já a construção da argumentação, veja que ele já vem construindo ali o artigo de opinião, e nessa parte, por meio da reportagem, ele vai falar do ponto de vista, da questão da persuasão, dos veículos que divulgam esses textos, ou TV, ou internet, da linguagem clara, né, que tem que ter, adequada ao perfil do leitor. Aí eu trago a fala do Rafael novamente, dizendo que você não precisa trazer um texto muito complicado, nem conceitos complicados, para iniciar a argumentação com ele, né? O próprio cotidiano te dá esse material. E temos temas atuais, polêmicos, e a produção de um artigo também nessa fase do menino. Vamos para o terceiro. Na terceira série, eu tenho... Olha o que ele consegue fazer já. Planejar, revisar, observar, estabelecer relações, reconhecer e argumentar, refutar, inferir uma tese, ele já consegue, tá? Trabalhar com os conectivos, a argumentação e a defesa de opinião, é a aula 4, tem até uma sugestão aqui. Argumentar para quê? Tudo isso dentro desse aprender sempre do primeiro ao terceira série do ensino médio. E aí, essa é uma síntese, eu disse a Lilian que eu queria fazer um mapa conceitual, mas como ia tomar muito tempo, o tempo é muito escasso, né? Ficou assim, então. No terceiro ano do ensino fundamental, o menino ouve conversa sobre a notícia. No quarto ano, ele conhece, explora diferentes gêneros da vida cotidiana. No sexto ano, ele conhece, identifica gêneros textuais do campo jornalístico. No sétimo, reconhece, analisa, justifica notícias e seus contextos. No oitavo, ele reconstrói, ele produz, ele organiza textos do campo jornalístico. No nono, ele identifica, analisa e utiliza regras para combater a fake news. Aí, essas marcas de argumentação, elas são mais evidentes da primeira à terceira série do ensino médio. Aí eu já tenho menino no primeiro ano, na primeira série, analisando, desenvolvendo estratégias, planejando e elaborando pontos de vista. Na segunda série, eu tenho ele estabelecendo relações, reconhecimentos, reconhecendo e trabalhando com movimentos argumentativos. E na terceira série, o planejamento, a revisão, ele já estabelece relação, tá? Ele argumenta,
refuta e infere teses, né? Veja quanta coisa, Lilian. Pode passar. Então, aí é uma reflexão, né, que pode ficar, vocês podem até depois fazer essa reflexão na escola. Será que esse estudo ele dá conta do que precisa ser retomado? O que meu estudante sabe ou não sabe sobre o texto argumentativo? Então, esse movimento de pegar lá desde o início, buscar a temática, buscar a proficiência, que no nosso caso é a argumentação, nos materiais nossos da secretaria, nos materiais que estão à disposição, ele tanto pode ser feito em língua portuguesa, quanto em educação física, com uma questão polêmica, uma temática desde o início, ou fake news, ou sobre a roupa da moda, toda essa discussão em inglês também pode ser feito, tá bom? Então, nós trouxemos, Lilian e eu, Márcia, nós trouxemos um exemplo de como você pode fazer lá no seu contexto, e eu acho que eu já terminei, né? Eu não sei se está muito... Imagina, Ide, eu fico me segurando aqui para não comentar, para não te atrapalhar, para não perder a linha de raciocínio. Mas, assim, é interessante, né, como é muito costurado esse caminhar, né, essa questão das proficiências, do avançar do aluno, da ampliação de repertório e desenvolvimentos cognitivos do aluno ao longo de cada etapa, de cada caderno, de cada série. E me chama a atenção porque, assim, como é imprescindível que a escola esteja, né, toda alinhada nesse trabalho, porque para o aluno nono, você colocou aquele quadro sintético, né, de todas aquilo que o aluno desenvolve em cada série. Se o professor ele deixa de trabalhar uma daquelas etapas o professor seguinte ele já vai encontrar mais dificuldade de subsidiar o trabalho dele com o texto argumentativo, porque é uma construção, né? É um conjunto de bloquinhos que vão se arquitetando, vão se juntando até a gente ter ali não só a produção do texto argumentativo, mas a capacidade do aluno de leitura, de pensamento crítico, de argumentação, de compreender, né, a tese de um texto, por exemplo. Então, é fundamental esse trabalho contínuo e sem que haja esses buracos, essas lacunas, né, Ide? Ô, Lili, isso mesmo. Ó, você falou, eu me lembrei do Rafael de novo falando que o aluno ele tem que estar amadurecido para discorrer sobre algumas temáticas. Então, não adianta nada, segundo o Rafael, vou abrir o máximo, quer falar dele, não adianta nada trazer um texto muito grande ou muito complicado e não auxiliar, e aquele texto ele não aprender nada, ele não conseguir decorar nomes, né, difíceis. Então, não é isso, o trabalho de argumentação e outros trabalhos não é assim que se faz, né? E eu também, como professora, né, como professora ali na sala de aula, eu sempre observei como é importante colocar o texto para o aluno ler. Né? Muitas vezes a gente se apega a conceitos e a gente explica o que o texto é e não dá o texto como ele é para o aluno ler. Né? Então, esse processo invertido da leitura, do aluno analisar, do aluno conseguir identificar o fato, identificar a opinião, identificar a tese, identificar a proposição no final do texto, todas essas questões, elas precisam ser realizadas para que seja consolidado esse aprendizado. Né? O aluno precisa ler para ele aprender a escrever, né? A ideia é tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente se apega ali, quer correndo rapidinho, a gente passa os conceitos e acaba tirando um pouco dessa liberdade, dessa fluidez da leitura dos diversos gêneros. E eu amei toda aquela gama de possibilidades que você apresentou, porque argumentar, né, ela acontece o tempo todo, em vários gêneros diferentes, em vários momentos diferentes da nossa vida. Então, o aluno ele precisa levar para a vida essa capacidade argumentativa, né, Ide? Isso, Lilian, isso mesmo. Eu fiquei muito contente.
Para finalizar, gente, eu coloquei essa imagenzinha da engrenagem e a gente vai ficar falando do Rafael aqui até acabar a ATPC, porque o que ele trouxe exemplifica muito esse alinhamento, esse encaixar, né, de todas essas esferas do nosso trabalho na escola. Então, os dados das avaliações, as internas e as externas, elas juntamente com o currículo, com os materiais que abordam o currículo, seja Aprender Sempre, Currículo e Ação, inclusive o livro didático, como a Aide mencionou, precisa estar ali juntinho, né, caminhando junto com a aula do professor. E essa aula é tanto a aula ali de sala de aula, quanto a aula virtual, quanto aquilo que ele posta lá no Classroom, quanto todo o planejamento que ele faz, o plano de aula que ele elabora para trabalhar os dados da avaliação, para trabalhar o currículo. Então, todos esses elementos, eles precisam dar juntos, né, encaixados, né, para a gente ter esse aprendizado sistematizado, porque hoje nós precisamos dele, nós precisamos desse empenho, né, desse engajamento de todos, para a gente conseguir, como eu já disse em outros momentos, fazer essa recuperação do aluno, preparar esse aluno para o futuro, um pouco mais afinados, né, com o contexto atual, com as demandas futuras, com aquilo que vai acontecer, seja usando as estratégias digitais, porque hoje a gente está vivendo esse momento, né, seja usando diferentes textos, porque como a Aide falou, o aluno argumenta no Facebook, no Twitter, no Instagram, ele precisa saber combater as fake news, então nós precisamos preparar esse aluno para o mundo lá fora, né? E o mundo lá fora já está dentro dele. Então, é muito importante esse movimento nosso, esse movimento dos professores, e principalmente fazer uso das avaliações para a gente poder chegar ao nosso objetivo comum. Certo, gente? E aqui, gente, nós temos as nossas referências bibliográficas, tá? Então, os materiais consultados, também nós temos os links, caso vocês queiram ter mais informações a respeito do SAEB, e nós agradecemos mais uma vez o acompanhamento de vocês até aqui, assim como a gente convidou o Rafael para vir participar da nossa TPC, se você também quiser trazer as suas contribuições, que eu tenho certeza que vocês fazem trabalhos com textos argumentativos excelentes nas escolas de vocês, então nós estamos aqui, queremos recebê-los, queremos ouvi-los, né, Aide, né, Márcia? Isso mesmo. E agora eu vou só fechar aqui para a gente falar tchau. Falar um tchau. Opa, o que está acontecendo? Não precisa. Márcia, tira foto da gente. Ah, o Rafael fica aí. Olha, eu estava projetando, eu não vejo mais quem tá, não vi a Márcia entrando, aí a gente fica meio que nas cegas aqui, né? Que legal que você ficou aqui com a gente até o final, Rafael. Desculpa lá o Batista Renzi e tal, vocês estão esperando o Rafael lá, já ele chega. Né? Eu quero finalizar minha fala agradecendo mais uma vez, e nós teremos aí novidades nas próximas ATPCs, não percam, obrigado de coração e obrigado essa equipe maravilhosa para mais esse ATPC. Rafael está na escola, acabo de notar. Eu vou falar o tchau. Ah, que bacana, muito legal. Gente, eu quero mandar um abraço grande para o meu colega lá. A gente não quase trabalhamos juntos, quase, né, Rafa? Foi da diretoria, mas conheço o trabalho e agradeço demais, me auxiliou até nos exemplos que a gente procura, né? Ninguém melhor que ele para falar da escola, eu fico muito contente, parabenizar demais esse trabalho dele e agradecer a Márcia também por participar né, conosco nas nossas ATPCs de linguagens, mas ela não se separou da gente, a gente fica muito contente aí com o trabalho dela também, né? E a minha companheira Lili, e vocês, professores, se precisarem, estamos à disposição e esperamos que o exemplo que nós trouxemos, né, auxilie aí no trabalho da ponta. Obrigada por tudo. Um abraço. Márcia, passa a palavra.
Então, eu acho que diante de uma aula tão maravilhosa que tivemos aí, e trazendo aí a questão que ela fez desde o terceiro ano, eu me remeti tudo isso, meninas, vamos aí pensar, né, da questão da taxonomia. Para mim está muito claro, a taxonomia está dentro daquele exemplo que a ID colocou lá naquele quadro da síntese, parabéns mesmo, e Rafael, um grande abraço. Mas eu gostaria, meninos, eu sei que a gente está no tempo, mas eu gostaria de trazer, né, que a gente fala sobre avaliação da aprendizagem, mas talvez para alguns professores, vocês podem me ver aí com olhos aí fervendo de raiva, mas no capítulo 12 de um livro que eu estou amando, porque eu acho que a gente precisa amar o que a gente faz em primeiro lugar. Eu acho que o Rafael trazendo as concepções dele, mas ele o Lucchesi, no capítulo 12 desse livro, ele fala que a avaliação da aprendizagem escolar é um ato amoroso. E aí, na página 205, ele fala que a avaliação como um ato diagnóstico tem por objetivo a inclusão e não a exclusão. Então, Nossa, mais uma vez, bacana. Mostra a capa do livro, Márcia, aí para gente. a capa do livro é esta. Legal. E tem uma frase que me tocou demais, meninas. Eu até grifei aqui que avaliar um aluno com dificuldade é criar a base do modo de como incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem, porque a gente tem que considerá-lo dentro desse círculo, né? Então, o diagnóstico permite a decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda. Então, eu tenho certeza que dentro desse círculo de profissionais que existem dentro das nossas unidades escolares, os professores fazem muito bem essa inclusão dentro desse círculo da aprendizagem, e o maior exemplo é esse Rafael lindo que está aí hoje, abrilhantando a nossa TPC. Um grande beijo a todos vocês e um especial para você, Rafael. E meninas, arrasaram, amei. Um beijo para você. Só para pegar o ganchinho para finalizar de vez, a gente tem nos acervos dos professores que as escolas estão recebendo um livro de avaliação também do Lucchesi muito importante. Procurem nas suas escolas, os professores da sala de leitura já receberam esses livros também, eles sabem que estão lá, eles vão divulgar para vocês, então estudem, se aprimorem, que vocês também vão fazer um excelente trabalho, como já tem feito nas nossas escolas. Obrigada a todos, encerrando aqui. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Rafael, a fala do Rafael, gente. Ó, Rafael. Tchau, tchau, Rafael. Então, obrigado.